Olá, espero que estejam bem. Esse é o canal Luz para o Seu Caminho, onde compartilhamos rápidas reflexões que podem abençoar o seu dia. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative as notificações, faça os seus comentários. Ao final, deixe o seu gostei ou não gostei, se for o caso. E se a mensagem parecer relevante, compartilhe com o seu círculo de amigos, familiares e abençoe a vida de mais pessoas com essa mensagem. Tem um texto na Palavra de Deus que está em 1 Samuel, no capítulo 17. Ele conta uma história que é muito conhecida, inclusive entre aqueles que não conhecem tanto a Bíblia. É a história de Davi e Golias. Davi era um rapaz, um garoto, um moço, que foi levar alimento ali para os seus irmãos que faziam parte do exército do rei Saul, que era o exército de Israel, e eles estavam acampados num local onde estavam prestes a guerrear contra os filisteus. Os filisteus tinham no meio do seu exército um gigante, um homem gigante que lhe garantia vitória em todas as batalhas, e o seu nome era Golias. E aquele homem saiu para desafiar o exército de Israel, o exército do povo de Deus. Ele ficou ali vários e vários dias desafiando, procurando alguém que pudesse enfrentá-lo, e Davi apareceu ali levando comida para os seus irmãos e ouviu aqueles desaforos, e ele se prontificou a lutar com aquele homem, apesar da sua pequena estatura, apesar da sua pouca idade, apesar da sua pouca habilidade para a guerra. E a história a maioria de vocês já conhecem. Ele tinha uma pedra, aliás tinha 5, como diz a palavra, 5 pedras. Ele tomou uma dessas pedras e com uma funda ele atirou essa pedra, e a Bíblia diz que a pedra cravou na testa do gigante e ele caiu, e ali Davi teve a oportunidade de lhe matar com a própria espada do gigante, não é? E enfim, é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, mas tem detalhes dessa história que eu gostaria de compartilhar com vocês, coisas interessantes sobre o que Deus utilizou, o que Deus usou para vencer aquela situação, o que Deus usou para vencer os inimigos que se levantaram contra o povo de Deus naquele momento. A Bíblia diz no capítulo 17, versículo 50, que Davi usou apenas uma funda e uma pedra. Foram esses elementos que Deus usou para derrotar um gigante e, por consequência, todo um exército. Eu queria meditar um pouco com vocês sobre isso, principalmente sobre a pedra. No versículo 40, ele fala que Davi, quando foi escolher as pedras à beira de um ribeiro, de um riacho, ele escolheu 5 seixos, 5 pedras lisas, arredondadas, aqueles seixos que você deve conhecer bem. Se coloca muito nos aquários, enfim, aquelas pedrinhas arredondadas, Acredito que uma pedra de um tamanho razoável, mas a Bíblia diz que eram seixos. E eu fico pensando, o que fez com que aqueles seixos fossem escolhidos para aquele momento exato da história? Se nós vermos como os seixos são formados, a gente entende que são pequenos pedaços de rocha, são pedaços de rocha que se desprendem de uma rocha maior, ou do fundo dos rios, ou de encostas, e essas rochas caem na correnteza, e dependendo da velocidade da correnteza, ela vai fazendo com que uma pedra, uma rocha, ela se choque com outras pedras, não é?
de maneira que aquela pedra bruta, aquela rocha bruta que caiu no rio ou que se desprendeu do fundo do rio, ela vai tomando proporções mais lisas, ela vai ficando sem aquelas pontas, ela vai ficando num formato mais arredondado, até que ela chega à beira do ribeiro, à beira dos riachos, já no seu formato, no formato de seixo. Dizem que esse processo pode demorar até milhares de anos. Enfim, Davi escolheu seixos para derrotar aquele gigante. Eu não sei quanto tempo aquela pedra, aquela que foi cravada na testa de Golias, eu não sei quanto tempo ela permaneceu correndo nas correntezas, eu não sei exatamente quando ela se desprendeu de uma rocha maior no fundo do rio, ou de alguma encosta. Eu não sei quanto tempo depois de já estar pronta, já estar lisa, já estar arredondada, ela ficou aguardando até que Davi a retirasse do rio. Mas fato é que ela foi retirada e foi utilizada com sucesso. E foi utilizada com sucesso porque ela tinha um propósito a cumprir. Eu quero comparar a nossa vida com a de um seixo. É verdade, o seixo não tem vida, mas eu queria compará-lo a nós. Muitas vezes nós passamos por situações em que nos desprendemos de situações ou de grupos que nos trazem algum conforto, que nos trazem alguma segurança, como uma rocha. Uma rocha presa numa rocha maior é naturalmente uma união ali indivisível. Não sabemos exatamente dividir qual é a rocha em pedaços só de olhar, não é? Mas ela se solta por algum motivo, pela correnteza ou por alguma situação, alguma situação ruim do tempo, enfim, faz com que a encosta despedace, várias possibilidades. Da mesma forma, nós muitas vezes somos soltos, somos separados muitas vezes de grupos que nos trazem segurança, que nos trazem mais firmeza, que nos trazem mais conforto, e caímos muitas vezes em correntezas da vida, em situações inesperadas, adversas, e somos levados e não sabemos muitas vezes para onde aquilo vai nos levar ao longo da vida. Somos levados, e ao longo desse trajeto, muitos choques, muitos desgastes, e de repente ao longo do caminho e no final, quando já estamos de repente mais tranquilos à beira de algum ribeiro, ficamos pensando no porquê tudo aquilo aconteceu. Por que nos soltamos do lugar que nos trazia segurança? Por que fomos arrastados por uma correnteza violenta, sem saber para onde íamos ser levados? Por que fomos batendo em outras rochas, em outras pedras? Por que fomos nos desgastando tanto ao longo da jornada, para que chegássemos no ribeiro, já em águas tranquilas, com o nosso formato totalmente modificado, com a nossa forma original totalmente alterada? Eu quero te dar essa resposta hoje. Muitas coisas acontecem na vida da gente para que nós estejamos no lugar certo e na hora certa, para que Deus nos use para um propósito e nos use com sucesso, porque sempre que nós atendemos a um propósito de Deus, nós somos usados com sucesso. Assim como aquele seixo que foi pego, foi arremessado e foi no alvo, foi no lugar certo e cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado desde que se desprendeu da grande rocha no fundo do rio ou na encosta de um rio.
Então não desanime. Se você está se desprendendo de uma rocha maior, não tenha medo. Pode fazer parte de um grande propósito. Se você está em Deus, se você tem amor a Deus e a palavra de Deus e deseja fazer a vontade dele, tudo isso que acontece faz parte de um propósito. Se você está sendo levado por correntezas que você não sabe identificar o porquê, não sabe exatamente aonde vão te levar, isso também faz parte de um propósito. Se você está se debatendo no fundo do rio por causa da correnteza e se desgastando com várias situações, não se aborreça, isso também faz parte de um propósito. Para que você chegue em águas tranquilas, na beira do riacho, na beira do ribeiro, e possa ser escolhido no lugar certo e na hora certa, para cumprir um propósito maior, que hoje você não conhece, mas que amanhã fará todo sentido. Então descanse, desprendeu do rochedo, aproveite a viagem, porque quando você chegar na beira do ribeiro, você vai entender tudo, vai entender porque tudo aconteceu e tudo vai fazer sentido para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Então não se esqueça, tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, porque tem luz no caminho para a sua vida. Que Deus te abençoe.